Professor Sachs, seja muito bem-vindo aqui, meu caro amigo. Antes de chegarmos ao ponto em que o Tesouro dos Ressier trabalha em conluio com a CIA para desestabilizar sociedades e até mesmo levar pessoas à fome no Irã, será que a administração Trump não terá caído numa espécie de niilismo em Minneapolis quando consegue defender o disparo contra um jovem pelas costas por 9 vezes só porque ele teve a ousadia para fotografar, para filmar pessoas da ICE enquanto estavam nas ruas? Trump está em guerra com o mundo, inclusive em guerra com os próprios cidadãos americanos, inclusive militarizando a sociedade norte-americana de uma maneira absolutamente chocante e brutal. E o que parte disso é que o governo, incluindo, claro, o presidente pessoalmente, mas o governo mente a cada instante, sobretudo, não há uma palavra sequer verdadeira sobre o que está acontecendo internacionalmente ou o que está acontecendo em nossas ruas. Nós podemos observar diretamente toda a história desses assassinatos em Minneapolis, ou podemos descobrir, se nos dedicarmos com afinco, o que de fato está acontecendo no cenário internacional. Mas o próprio governo simplesmente mente descaradamente. Então, um assassinato a sangue frio em Minneapolis é retratado como uma resposta a um terrorista doméstico. Nada poderia ser uma mentira tão grande e um insulto à nossa inteligência, porque somos capazes de ver por nós mesmos. Então, isto é uma guerra real, infelizmente. É também uma guerra de informação. É claro que é arrepiante e deprimente. No entanto, temos que continuar a falar com absoluta clareza sobre o que está a acontecer. É possível traçar uma linha que ligue os assassinatos de pessoas a bordo de lanchas e barcos de pesca no Caribe aos assassinatos cometidos por agentes federais nas ruas de Minneapolis? É claro, a Casa Branca está ordenando assassinatos. A Casa Branca está colocando pessoas em situações, pessoas inocentes que acabam sendo mortas, e depois as descreve, se são pescadores nas águas da Venezuela, ela o chama de traficantes de narcóticos. Ou se for um cidadão americano que está pacificamente parado nas ruas de Minneapolis, ou chama de terrorista. Então, é uma ligação direta. É uma abordagem que o vice-chefe de gabinete, Stephen Miller, explicou, que não existem leis, apenas poder. Já passamos por isso antes na história da humanidade. É o trágico e completamente devastador seguir por esse caminho, acreditar que se está acima de todas as regras, sem nenhuma moralidade, além daquela que existe na sua própria mente. Não o compromisso com a verdade de forma alguma. É o oposto de tudo o que nos é ensinado, e a razão pela qual nos ensinam que a moral importa é que viver sem lei assim é criar uma guerra de todos contra todos, na qual inocentes morrem em grande número. Foi isso que o vice-chefe de gabinete, Stephen Miller, deste presidente, explicou ao povo americano, que o resto são apenas formalidades. Miller é o arquiteto tanto do regime internacional de guerra pelos Estados Unidos, quanto da guerra doméstica do nosso governo federal contra os cidadãos americanos neste exato momento. Eu espero que os outros dois poderes façam algo a respeito. O tribunal deveria contê-lo, ou o Congresso deveria cortar o financiamento, ou o Congresso será considerado cúmplice nisso. É bastante óbvio o que está acontecendo. A mentira é descarada porque a mentira é desmentida pelo que vemos com os nossos olhos. O Congresso simplesmente se deu por morto durante o último ano. Não exerceu uma única função sequer que a Constituição lhe atribui. É o Congresso que detém o poder sobre as tarifas. É o Congresso que tem o poder de declarar guerra. É o Congresso que deveria determinar o orçamento. Tudo isso está claramente explicitado na Constituição.
O Congresso abandonou tudo isso. O Congresso abandonou suas responsabilidades de fiscalização e as de investigação. É algo inimaginável que o Congresso se limite a votar apenas de acordo com a linha partidária. Essas pessoas trabalham para o presidente dos Estados Unidos ou para o Partido Republicano. Eles trabalham para o povo americano. Isso é verdade, não importa quem eles estejam representando, seja qual for o distrito, seja qual for o estado, eles representam a Constituição dos Estados Unidos. No que diz respeito à Constituição, o garante, o último disso, supostamente, é a Suprema Corte dos Estados Unidos. O colega de faculdade, John Roberts, o presidente da Suprema Corte, tem o futuro da nossa república em suas mãos neste exato momento. Será que a Suprema Corte vai simplesmente permitir toda essa ilegalidade, essa extraconstitucionalidade e o governo por decreto executivo? Ou vai dizer que temos uma Constituição e é trabalho da Suprema Corte fazer cumprir a Constituição, declarando o que é a Constituição e quais são as prerrogativas e não prerrogativas do presidente dos Estados Unidos? O presidente é perigoso e caprichoso na sua conduta, enganoso e completamente fora da lei constitucional, declarando emergência aqui e emergência ali e tarifa sobre isto e ameaçando com aquilo e ordenando assassinatos de pescadores aqui e ordenando gelo para as ruas das cidades americanas, tudo sem qualquer respeito pela lei. Eu quero que você assista, né? Eu quero mudar de assunto para uma das suas outras áreas de especialização, que é a economia. E eu quero que você, antes mesmo de eu te fazer uma pergunta, veja, aqui está o secretário do Tesouro Beazan se gabando descaradamente de causar caos econômico no Irã. Assista a isso. O que você quer dizer sobre sanções? Algo mais em que tem trabalhado, claro. O que planeia para o Irã e o impacto disso? As sanções funcionam mesmo? E a mesma questão sobre sanções secundárias de 500% ou tarifas para países que compram produtos energéticos da Rússia. Certo. Então, há duas coisas. As sanções do Tesouro, e se você vir um discurso que dei no Clube Econômico de Nova York, em março passado, eu disse que acredito que a moeda iraniana estava à beira do colapso, que se eu fosse um cidadão iraniano, eu tiraria meu dinheiro. O presidente Trump ordenou ao Tesouro e à nossa divisão OFAC, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que exercesse pressão máxima sobre o Irã, e funcionou porque em dezembro a economia deles colapsou. Vimos um grande banco falir, o Banco Central começou a imprimir dinheiro, há uma escassez de dólares, eles não conseguem obter importações e é por isso que as pessoas saíram às ruas. Isto é estratégia econômica sem disparar um único tiro. Como se diz, as coisas estão se movendo de uma forma muito positiva aqui. Este é o comentário que fiz com a minha amiga e ex-colega Maria Bartiromo, lá em Davos. Saiu um dia depois de um artigo que você publicou, no qual revelou o que o Departamento do Tesouro americano estava fazendo com a economia na Venezuela e com a economia no Irã. E aqui ele está descaradamente e, como você diz, admitindo sem rodeios a miséria que causou. Isto é realmente muito importante. É crucial que as pessoas compreendam o que acabaram de ver. Eu faço um apelo sincero aos repórteres do New York Times que escrevem de forma incorreta ou desonesta todos os dias, aos repórteres do Washington Post, aos repórteres do Wall Street Journal, a MSNBC e a outros jornalistas que fazem reportagens para que analisem o que o senhor Beazant explicou. Os Estados Unidos utilizaram táticas de guerra econômica para provocar o caos no Irã. Ele explicou isso de maneira muito transparente. Ele começou um discurso onde disse: eu acho que a moeda iraniana vai cair. Esse é o primeiro passo para tentar fazer com que as pessoas fujam da moeda para criar um colapso ou um pânico autorrealizável. Então ele explicou que o Tesouro e seu departamento, o OFAC, que é responsável por aplicar as sanções, impôs sanções a instituições em todo o mundo para
para que parassem de realizar qualquer tipo de negócio com o Irã. Negócios que eram absolutamente normais e legais. A ideia era que o Irã não pudesse exportar os seus produtos, nem se envolver em qualquer tipo de comércio internacional. Isso é guerra. O secretário Besant afirmou que aquilo havia funcionado. O resultado foi absolutamente brilhante, ele mesmo declarou, e antes que o ano terminasse, os bancos tinham colapsado, a moeda tinha colapsado e, consequentemente, as pessoas saíram para as ruas. Nenhum dos nossos principais meios de comunicação noticiou com exatidão nada disto. Todos eles relataram a propaganda oficial do governo dos El Amr-Sarawak de que as pessoas saíram às ruas para protestar contra a má gestão do regime iraniano. Isto é simplesmente um jogo, claro, é um jogo onde você precisa saber algo. E os nossos repórteres são geralmente ou ignorantes porque não estão a prestar atenção, não fazem o trabalho de casa ou são guiados pelos seus editores que estão em conluio com a CIA, com o Departamento do Tesouro, com a Casa Branca, porque é assim que eles conseguem as suas histórias e as suas fontes. E, portanto, o fato mais fundamental do que ocorreu no Irã nas últimas semanas foi que os Estados Unidos empregaram uma guerra econômica com o objetivo de aniquilar a economia iraniana. E essa prática persiste até hoje. E o Sr. Besant afirmou: está tudo indo numa direção positiva. Então ele tinha aquele pequeno sorriso fugaz no rosto. O objetivo é a mudança de regime. O objetivo é que o New York Times relate diligentemente que o povo se levantou contra seu terrível governo, sem mencionar absolutamente nada sobre a guerra econômica travada pelos Estados Unidos. Absolutamente ilegal, completamente desastroso, esmagando vidas, meios de subsistência, a saúde, levando a mortes em massa. Sabemos que estas sanções, usadas pelos Estados Unidos desta forma, em muitos países para destruir outras nações. A Venezuela é outro caso disso. O que me chamou a atenção na entrevista do Besant foi que ele disse tudo de forma muito clara e em voz alta. Nunca tinha ouvido isso ser dito dessa maneira. Claro, eu já sabia disso. Foi por isso que escrevi sobre o assunto no dia anterior. Mas ouvir isso e ouvi-lo gargalhar com desdém de como depois desta grande agitação em massa e de todo este caos que está tudo, e cito, a mover-se na direção certa, deveria alertar o povo americano e o Congresso, pelo amor de Deus. Certamente ainda há alguns congressistas e senadores que realmente se importam com o nosso país. Deve explicar o que está acontecendo. E isso não está acontecendo apenas no Irã. Os Estados Unidos estão envolvidos numa guerra econômica fora de controle. É algo completamente irresponsável, muitas vezes manipulado e explorado por grandes e ricos doadores de campanha ou pela própria família de Trump. Você se antecipa aos mercados ou compra recursos, ou então recursos são descartados. Eles estão a fazer jogadas. E o Besant, pelo menos, explicou os jogos com aquele sorriso irônico dele. E é absolutamente chocante o que está a acontecer. Mas, mais uma vez, no nosso país, com a mídia tradicional absolutamente patética, tão morta quanto o próprio Congresso. Eu tentei. Escrevi para os repórteres do New York Times. Claro, não obtive qualquer resposta deles. Aqueles que cobriam o Irã não tiveram a coragem de mencionar o que Besant disse diretamente. Eles apenas entram na brincadeira. Será que o Scott Bessent já fez isso antes, na vida privada, antes de ser, secretário do Tesouro? É por isso que ele está lá. Ele não é um especialista em política fiscal ou no bem-estar do povo americano. Ele não sabe nada sobre isso. Ele não sabe nada sobre o orçamento, sobre política macroeconômica. Mas ele tem um histórico de ter derrubado uma moeda importante quando trabalhou para George Soros em 1992. Porque Besant fez parte da equipa principal em Londres que vendeu a descoberta libra britânica e a derrubou em 1992.
E ele passou a maior parte dos próximos 20 anos de sua vida trabalhando para Soros. Ele é um gestor de fundos de cobertura que entende perfeitamente como exercer pressão financeira. Ele não é o que se consideraria um formulador de políticas econômicas, a não ser pelo que ele chamou de statecraft. Eu nunca ouvi o termo ser aplicado dessa forma. Ele queria dizer guerra, mas ele disse: isto é diplomacia econômica, sem um tiro disparado. Muito orgulhoso de si mesmo. Então, o que é que acontece quando um país pause? Eu vou usar um verbo que é do Keynes, numa frase famosa que ele articulou e que você tem citado de tempos em tempos, deprecia a moeda de outro país. O que Keynes, o grande economista político britânico do século XX, provavelmente o maior economista político do século passado, escreveu em 1909, foi que o desvalorizar a moeda, ou seja, ter um colapso monetário, destrói a própria base da sociedade existente. Quando a moeda colapsa, a ordem na sociedade desmorona. As pessoas ficam desesperadas. E ele disse que um colapso da moeda alinha todas as forças da economia do lado da destruição, mas o faz de uma forma que nem uma pessoa em 1 milhão consegue entender. Foi isso que ele escreveu em 1919 em Consequências Econômicas da Paz. E o que está a acontecer no Irão é o colapso intencional da sua moeda, a criação deliberada de pobreza generalizada, desemprego e agitação social no país, tudo com o objetivo de tentar uma mudança de regime. E talvez seja verdade que em 1 milhão de repórteres do New York Times consiga compreendê-lo, ou repórteres da grande mídia, mas agora pelo menos eles têm o senhor Bessent para que ouçam, e talvez eles devessem refletir sobre isso para tentar compreender melhor a sua função, de noticiar o que realmente está acontecendo. Os Estados Unidos estão envolvidos em uma guerra. A guerra é ilegal de acordo com a nossa Constituição, a não ser que seja declarada pelo Congresso dos Estados Unidos, e é ilegal sob o direito internacional, a Carta das Nações Unidas, artigo 2, seção 4, que é direito convencional dos Estados Unidos, desde que a Carta da ONU foi ratificada em julho de 1945. E tudo isso é o senhor Stephen Miller deveria compreender. Talvez ele já compreenda, mas a verdade é que ele está a tentar levar a cabo uma operação ilegal, incentivando o seu chefe a fazer isso, enquanto nós, o povo americano, queremos uma república constitucional, não um governo de uma só pessoa. São estas sanções e estas medidas caprichosas, pausa e que ora são aplicadas, ora não, pausa chegando a 500%, pausa e caindo para apenas 10%. Há tarifas punitivas que estão, de certa forma, acelerando a formação de blocos de outros países. O BRICS me vem à mente. Distanciando-se do dólar americano como meio de troca? Com certeza. Bem, os Estados Unidos abusaram de forma grosseira do que foi outrora conhecido como seu privilégio exorbitante de ter outras economias utilizando o dólar americano como principal meio de pagamento. Porque quando outras economias fazem isso, significa que os Estados Unidos podem pegar empréstimos com muito mais facilidade. O governo dos EUA tem uma alta liquidez, mas acontece que o governo dos Estados Unidos, percebeu de forma absolutamente desastrosa, na minha opinião, que poderia usar esse privilégio para travar guerras por meios econômicos com outras nações, o que Bessent chamou de arte de governar. Mas não é arte de governar, é guerra. E o que está acontecendo é que o resto do mundo está começando a compreender que os Estados Unidos agem de forma truculenta, não confiável, não fidedigno e perigoso. Isso não significa, no entanto, que os eptesperias não continuem a ter suas chantagens, suas ameaças e seu poder. Afinal, os Estados Unidos têm bases militares em cerca de 80 países no mundo. Eu diria que praticamente cada um deles se sente, em parte, fisicamente ocupado pelos EUAs, fisicamente vulnerável a golpes ou agitação do tipo que Bessent mencionou, sente-se ameaçado
Países que abrigam bases militares do cyber não se tornam mais seguros. Por isso, eles se tornam menos seguros. Eles se tornam estados vassalos dos Estados Unidos. É o caso em todo o Oriente Médio agora. É por isso que tantos países árabes, lamento dizer, se curvam aos Estados Unidos. Eles são ocupados por bases militares do cyber. Mas o ponto é que, passo a passo, o resto do mundo está dizendo, não queremos isso. E o que está acontecendo é que outros países estão se unindo para dizer, queremos uma vida normal, não uma vida sob a ameaça de imperador Donald. E, portanto, até mesmo o primeiro-ministro do Canadá, o país vizinho dos Estados Unidos, o primeiro-ministro Mark Carney, viajou para a China há umas 2 semanas e estabeleceu uma parceria estratégica com a China nas áreas de comércio, tecnologia e outros setores. No primeiro dia, Trump disse, bem, bom para ele, pause. Agora, o Trump está ameaçando, medidas punitivas, taxas alfandegárias, até os céus e assim por diante contra o Canadá, pause. Não vai funcionar porque o Canadá não está sozinho. Até mesmo o Reino Unido, que é o país mais subserviente de todos no mundo aos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, o mais subserviente, até mesmo o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse, eu vou à China. E os Estados Unidos não conseguirão me impedir, porque não serão eles a determinar se teremos relações comerciais normais com a China. A verdade é que a vasta maioria do mundo não quer guerra, não quer tomar partido, não quer a chamada arte de governar econômica dos Watis e o que significa na prática guerra econômica. O resto do mundo quer continuar com as suas vidas e estão a fazê-lo passo a passo. Ontem ou hoje, eu já nem consigo lembrar-me da hora agora. Trump ameaçou novas tarifas contra a Coreia do Sul, um suposto aliado. Um lar para bases militares americanas. Bem, a liderança da Coreia do Sul esteve recentemente em Pequim, declarando, queremos relações normais com a China. E, curiosamente, embora os Estados Unidos tenham punido um país após o outro no ano passado, o comércio entre aqueles países fora dos Estados Unidos não sofreu. Acontece que é perfeitamente possível se dar muito bem negociando uns com os outros. Os Estados Unidos não são grandes o bastante, nem poderosos o bastante, nem capazes de determinar o futuro do mundo o suficiente para tê-lo em suas mãos, da maneira como o nosso imperador Donald acredita que são. E, por isso, o resto do mundo registrou aumentos significativos no comércio. O comércio da China registrou um aumento no ano passado. Então, é isto que está a acontecer. Os países estão a encontrar outras formas de fazer negócios uns com os outros. E não estão a ser intimidados pelos EUA, embora, tenho de dizer, os EUA ainda possam causar muitos danos, como é o caso na Venezuela, como é o caso no Irão. E poderemos ver nos próximos dias um ataque dos Estados Unidos, um ataque militar ao Irã, à medida que à medida que esta força-tarefa de porta-aviões se aproxima do Golfo Pérsico, portanto, podemos estar à beira de uma grande guerra. Talvez não, talvez seja um blefe, mas a guerra é absolutamente real. Antes de irmos, eu queria mudar para um último assunto, né? Liberdade de expressão. Nós vamos reproduzir um clipe para você de uma entrevista com o novo presidente do TikTok. É importante ter em mente que essas são exatamente as mesmas pessoas que são as proprietárias da CBS e que neste momento estão se esforçando para adquirir a CNN. Preste atenção no que eles fizeram com a palavra sionista. Fizemos uma alteração para designar o uso do termo sionista como um substituto para um atributo protegido como discurso de ódio. Então, se alguém usar sionista, claro que pode usar no sentido de ser um sionista orgulhoso, mas se estiver a usá-lo no contexto de denegrir alguém, chamar alguém de sionista como um insulto, então isso é designado como discurso de ódio para ser moderado. Ao longo de 2024, triplicamos o número de contas que estávamos banindo por atividade de ódio. Também temos, eu acho, mais de 2 dúzias de organizações judaicas que estão constantemente nos fornecendo inteligência e informações quando detectam tendências violadoras. Não há linha de chegada.
Não há uma linha de chegada para a moderação de discurso de ódio, identificar tendências de ódio e tentar manter a plataforma segura. Não existe um ponto final. O quão perigoso é isto? Bem, e este era o propósito principal da aquisição do TikTok. O que aconteceu com o TikTok foi que mostrou a verdade do genocídio de Israel em Gaza. Em todo o mundo, as pessoas testemunharam um genocídio bem diante dos seus próprios olhos. Viram a celebração das forças de defesa israelenses enquanto matavam pessoas a sangue frio, enquanto explodiam edifícios, enquanto destruíam universidades, enquanto explodiam hospitais. E assim, a decisão foi tomada pelo lobby sionista nos Estados Unidos, o lobby pró-Israel, que o TikTok tinha que ser derrubado. Tinha que ser de propriedade de O que aconteceu foi que o senhor Ellison, uma das pessoas mais ricas do mundo, que era um ardente pró-sionista, eu acho, de acordo com Adam Presser, esse termo pode ser usado. E a ideia era que exatamente o que este novo CEO está fazendo aconteceria, que é que o TikTok seria policiado para que não pudesse veicular a verdade sobre os crimes de guerra de Israel. O ponto mais básico de todos é que o sionismo é uma ideologia política associada ao Estado de Israel. Não é uma ideologia religiosa, não é judaísmo. Como os estudiosos têm apontado com grande profundidade e sofisticação, uma parte considerável do pensamento judaico tradicional era fortemente anti-sionista. A ideia de que dizer que atacar o sionismo como uma ideologia é antissemita é uma afirmação tão falsa quanto possível. Mas essa é uma estratégia que está sendo utilizada pelo lobby sionista nos Estados Unidos. Esse lobby possui um poder considerável, como é de conhecimento geral, e ele assumiu o controle do TikTok com o auxílio do governo, precisamente para realizar o que acabamos de presenciar com o senhor. Presser explica. Em outras palavras, isso não foi um acaso. Este tem sido o plano que vem sendo executado nos últimos 2 anos para efetivamente transferir o controle e a propriedade do TikTok nos Estados Unidos para as mãos do lobby sionista, se é que posso dizer assim. Professor Sachs, muito obrigado. É bom vê-lo em casa, embora provavelmente por um curto período de tempo, mas boa viagem para a sua próxima jornada. Obrigado pelo seu tempo, Jeff. Tudo de bom, esperamos vê-lo na próxima semana. Grato por estar com você. Obrigado.